Quarta-feira que vem nós não vamos ter aula, tá? Eu vou estar em viagem, vou sair de viagem amanhã, retorno só no sábado. E a aula de quarta-feira agora é Filemon. E nós vamos fazer exegese desse livro agora. Nós vamos começar e terminar. E para quem hoje é o último dia do primeiro semestre de 2024. Se você não leu nenhum livro da Bíblia até hoje, você vai sair daqui hoje sabendo que você leu um livro da Bíblia antes que terminasse o primeiro semestre. Nós vamos ler todo o livro de Filemon aqui agora, tá? E conversar um pouquinho sobre a mensagem dessa carta. Quem já teve a oportunidade de ler o livro de Filemon? 1, 2, 3. Amém. Grande o livro, um capítulo só. Olha aqui para mim. A carta de Paulo a Filemon é uma das cartas que Paulo escreveu de maneira pessoal. Pelo menos só 3 pessoas receberam uma carta pessoal do apóstolo Paulo, que foi Timóteo, Tito e Filemon. Então imagina a honra de Filemon de receber uma carta pessoal, porque as epístolas de Paulo, as cartas escritas por Paulo no Novo Testamento, são cartas endereçadas às igrejas. A igreja aos Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Mas carta pessoal de próprio punho, escrita diretamente a uma pessoa, é a carta de Timóteo, Tito e Filemon. Filemon é uma carta que Paulo escreveu para ele em uma de suas prisões. Então quando Paulo escreve a carta de Filemon, Paulo estava preso. Eu quero que você me acompanhe atentamente na leitura desse capítulo, para que nós possamos aprender e extrair algumas coisas, porque isso aqui é palavra de Deus. E nós vamos aprender com uma história de perdão e reconciliação. E nós vamos aprender um legado muito importante que o reino de Deus proporciona para nós através dessa carta. Vamos então, capítulo 1, versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a ti, Filemon, nosso amado cooperador. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de batalhas, e a igreja que se reúne em sua casa. Graça e paz a todos vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então você vai perceber aqui que quando Paulo inicia a carta, que vai falar quem está escrevendo e quem vai receber, Paulo poderia exaltar a sua qualificação como apóstolo. Quem está escrevendo essa carta estava preso, mas ele é um apóstolo, ele é um líder, ele é uma autoridade espiritual. Então é uma autoridade espiritual que está escrevendo de próprio punho essa carta. Então ele poderia tranquilamente, quando fosse iniciar a carta a Filemon, dizer assim: eu, apóstolo Paulo, seu líder, seu pastor, sua autoridade espiritual é que está escrevendo essa carta. Mas não é assim que Paulo se refere a si mesmo. Ele abre a carta dizendo: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Aqui dá para entender que a fala de Paulo a Filemon não é uma fala autocrática de uma autoridade que quer se impor sobre o outro a qualquer custo. Paulo escreve a carta a Filemon para fazer a ele um pedido apenas, e nós vamos aprender daqui a pouco que pedido foi esse que Paulo gastou o seu tempo, gastou a sua escrita para fazer esse pedido para o irmão Filemon. Ele vai fazer um pedido, só que ele já começa quebrando qualquer estigma de que é uma autoridade que está falando. O que eu vou pedir para você, você tem obrigação de fazer, porque eu que estou mandando, porque eu tenho poder, porque eu tenho autoridade de falar e você tem que cumprir. Não é esse o teor dessa carta. Então ele começa: eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Ele se humilhou, e a palavra do Senhor diz que todo aquele que se humilha será por Deus exaltado, mas todo aquele que se exalta pelo próprio Deus será humilhado. Então aqui Paulo está deixando que Cristo o apresente. Antes que ele diga: eu sou o apóstolo, eu sou o profeta, eu sou a liderança que fala. Vamos pegar no versículo 4 então, para vermos qual é o teor dessa carta. Constantemente dou graças a meu Deus
recordando-me de ti em minhas orações, porquanto ouço testemunhos a respeito da fé que tens no Senhor Jesus e do teu amor por todos os santos. Ora, para que o compartilhar da tua fé seja eficaz pelo pleno conhecimento de que todo bem de que dispomos está em Cristo. Pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois foi por intermédio de ti, irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Então Paulo exalta a si mesmo, não, se humilha a si mesmo e exalta o outro. Ele vai dizer: irmão Filemon, eu me alegro tanto quando eu lembro de você, eu oro por você todo dia, e eu percebo que os dois fundamentos de Cristo, que precisam estar vivos na mente e no coração de uma pessoa que confessa o nome de Jesus, está tão vivo em você. Filemon, você é cheio de fé e você é cheio do amor de Jesus. Veja qual é a visão de Paulo sobre si mesmo: eu, prisioneiro, mas sobre o outro, você é um cara excelente, você é cheio de fé, você é cheio do amor de Deus. Irmãos, vamos aprender com o apóstolo Paulo nessa noite. Como é difícil reconhecer a qualidade dos outros. Quantas vezes, Paulo está aqui exaltando as qualidades do irmão Filemão, dizendo bem assim: você é um cara cheio de fé e cheio do amor de Jesus. Quantas vezes nós somos tão precipitados para poder sublimar o defeito das pessoas, e dizer quantas pessoas erram, quantas pessoas tropeçam, quantas pessoas falham, quantas pessoas fracassam. A gente tem uma predisposição muito rápida para encontrar o defeito dos outros, mas algumas vezes uma dificuldade muito grande de destacar as qualidades que as pessoas possuem. Eu quero que você lembre agora do que aconteceu lá em Atos capítulo 2. Quem lembra o que aconteceu em Atos capítulo 2? O Espírito Santo foi derramado. Quando o Espírito Santo foi derramado, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um vento veemente e impetuoso e encheu toda aquela casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. E essas línguas de fogo, o texto bíblico vai dizer em Atos capítulo 2, que essas línguas de fogo pousavam em um lugar. Qual era o lugar que as línguas de fogo pousavam lá em Atos 2? Alguém consegue lembrar? E foram vistas por eles língua repartida como de fogo, que pousavam sobre a cabeça. Então as línguas de fogo pousavam sobre a cabeça dos crentes em Atos 2. Por que eu trouxe Atos 2 para esse critério que nós estamos vendo aqui? Porque se tem algo sobre a minha cabeça, eu não consigo ver esse algo que está sobre a minha cabeça. Você consegue entender isso? Como que eu vou perceber a evidência de que tem algo sobre a minha cabeça? Quando outra pessoa olha para mim e diz: pastor, o que é isso aí na sua cabeça? Alguém já teve a triste decepção de ter alguma sujeirinha no seu rosto, no seu nariz, e você mesmo não viu, até que alguém chega para você de longe e fala bem assim: ou ficar com o zíper aberto. E aí já aconteceu comigo na igreja, e aí a pastora, o zíper, ou o botão da blusa dela que abriu outro dia aqui com ela pregando. São questões que estão com a gente, mas a gente mesmo não consegue ver. E para que a gente mesmo consiga ver, outra pessoa precisa apontar e dizer: está sobre a sua cabeça. E o que aconteceu em Atos 2? Todos estavam cheios do Espírito Santo. Uma tocha de fogo, uma brasa de fogo, uma língua de fogo estava sobre a cabeça do outro. Era uma virtude de Deus. Só que um olhava para o outro e reconhecia o que estava sendo derramado, não sobre a sua própria vida, mas reconhecia aquilo que estava sendo derramado na vida
do outro. Então um era capaz de olhar para o outro e dizer: você está cheio do Espírito Santo, tem uma língua de fogo na sua cabeça, tem uma brasa de fogo na sua cabeça. Eu estou vendo isso, eu estou reconhecendo isso, eu estou contemplando isso. E nós estamos em um tempo que é muito difícil para algumas pessoas reconhecer o que Deus tem derramado na vida do outro. Eu estou cheio do Espírito Santo, e quando vê alguém em língua, começa: será que essa língua é de Deus? Quando vê alguém profetizando, fala: será que essa profecia é de Deus? E as pessoas muitas vezes têm dificuldade de aceitar e de reconhecer aquilo que Deus derrama sobre a vida do outro, acreditando que só é de Deus aquilo que é derramado sobre a minha vida. Paulo está olhando para Filemão, dizendo: Filemão, eu não estou aqui para falar para você sobre as minhas qualidades, mas eu estou aqui para lembrar você o quão cheio de fé você é, o quão cheio de amor que você é. Eu tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por intermédio de ti o irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Filemão, você é essencial na obra de Deus. Quando você abre a boca, todas as pessoas que estão perto de você são animados, são renovados, são fortalecidos. Filemão, você é cheio do Espírito Santo. Há uma virtude de Deus derramada pela sua vida. Deixa o versículo 6 para mim na tela aí, por favor, Cauã. Oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz, pelo pleno conhecimento de que todo o bem que dispomos está em Cristo. Então Paulo está exaltando a qualidade do outro. Eu quero olhar para você e enxergar tudo aquilo de bom que você pode produzir no reino de Deus. Eu quero olhar para você e reconhecer que há algo que Deus depositou na sua vida e que precisa ser colocado para fora. Nós vimos de um contexto religioso em que o dom das outras pessoas é minimizado, para que o dom da liderança da igreja seja levantado. Já aconteceu, por exemplo, comigo. Foi uma experiência triste de orar por uma pessoa e a pessoa ser curada. Eu não era pastor da igreja. E aí, na outra semana, a pessoa foi dar um testemunho para dizer que um obreiro, um irmão da igreja, orou por ela e ela foi curada. E na hora de ler o testemunho que era escrito, a liderança da igreja apagou o nome de quem tinha orado. Disse assim: um irmão da igreja orou e a irmã foi curada. E a irmã escreveu o nome de quem tinha orado. Por que o pastor tinha essa dificuldade de dizer que foi outra pessoa que orou? Porque se ficasse evidente que foi outra pessoa que orou e não ele, estaria explícito que Deus usa também outra pessoa e não usa ele, ou que usa mais outra pessoa do que ele, ou poderia achar que essa pessoa iria se engrandecer e achar que estava sendo alguma coisa, porque Deus estava usando ele. Para você ver o nível das coisas. Se você foi curado com a oração de uma irmã, de um irmão, seja de quem for, de uma criança que pode colocar a mão na sua cabeça e você ser curado, toda honra, toda glória é ao nome de Jesus que opera todas essas coisas. Mas tem lugares que se alguém começa a brilhar, se alguém começa a Deus usar, você já vivificou essa experiência, quando alguém começa a ser levantado por Deus, logo começa a ser cortado, logo começa a ser podado. Por quê? Porque as pessoas têm a dificuldade de reconhecer e ver que Deus está levantando outra pessoa, que Deus está usando outra pessoa. Sabe qual que é a minha maior alegria como líder nessa igreja aqui? É ficar sentado. Eu amo pregar, irmãos, eu amo pregar. A coisa que eu mais amo fazer na minha vida é pregar. Outro dia uma pessoa perguntou quanto é que eu cobrava para pregar. Falei: misericórdia, eu pago. Me fala quanto que eu pago para ir pregar lá na sua igreja. Pode deixar que eu pago para pregar, porque eu gosto tanto de pregar que é capaz de eu pagar para pregar. Mas eu amo sentar aqui e ver Deus usando os meus irmãos aqui em cima de maneira tão especial. Estava até conversando sexta-feira no culto com o irmão Ercílio, com o Augusto, de como Deus usou o Wesley aqui semana passada, e como Deus tem usado todos os irmãos que tem aqui. Graças a Deus o Senhor tem liberado a porta da palavra aberta nesse lugar. Domingo, eu ficaria 3 horas aqui sentado ouvindo o Wesley pregar sobre as coisas tão lindas que ele falou aqui, tão do céu, que você não ouve em qualquer lugar, que você não ouve de qualquer pessoa.
E a gente precisa aprender a valorizar isso. E aí, alguém pergunta, mas aí, os irmãos ficam pregando e você, irmão, o que tem um líder sentar para ouvir outras pessoas pregarem? No reino de Deus, a profecia bíblica sobre João Batista era que o Senhor iria converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E para Deus converter o coração dos pais aos filhos, os pais precisam aprender a parar para ouvir o que os filhos têm a dizer. Eu vou falar de novo, você se distraiu. Para o coração dos pais se converterem aos filhos, os pais precisam parar para ouvir aquilo que os filhos têm para dizer. Então aqui nessa igreja, irmãos, não tem maior e nem melhor. E se você está naquela estatura espiritual, eu vou voltar na mensagem do pastor Wesley semana passada. Se você está naquela estatura espiritual que ainda para fazer comparação, você precisa ser elevado pelo Senhor a outro nível. Ah, mas a pregação do outro é melhor do que dessa, essa pregação foi boa, essa pregação foi ruim. O que está sendo feito aqui nesse altar, irmãos, todos os domingos, todos os dias, não é como que chama aquelas competições de calouro, para ver quem fala melhor, quem prega melhor, quem canta melhor. Tudo que nós fazemos aqui é para a edificação do corpo de Cristo. E não importa se é o irmão, se é a irmã, se é o pastor, se é um, se é outro que está aqui na frente. Quando ele pega esse microfone, é a voz de Deus falando ao coração. Quando essa Bíblia que se abre, irmão, é a palavra de Deus que está sendo ministrada. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, através de qual vaso ele quiser levantar para usar nesse tempo. Não, mas quem que vai pregar? Dependendo de quem for pregar, eu nem vou. Ô irmão, isso aí precisa ser colocado no outro degrau espiritual. Quem vai pregar a palavra de Deus, não importa se é A, se é B. Quem vai cantar, eu lá quero saber quem vai cantar. O que importa é que nós vamos lá adorar o Senhor Jesus e nós vamos exaltar o nome santo do Senhor. Mas essa dificuldade de reconhecer Deus na vida do outro é característica de uma igreja imatura. Mas Paulo está escrevendo a Filemão e dizendo: eu exalto a Deus, glorifico a Deus quando eu lembro que você é um encorajador, que você é aquele que dispõe da graça de Cristo sobre a sua vida. Essa é a qualidade de Filemão. Versículo 8. Por isso, mesmo considerando que tenho em Cristo toda a liberdade para te ordenar que cumpra o teu dever, prefiro apelar-te confiado no amor fraternal que há em ti. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Deixa o versículo 8. O que Paulo está falando para Filemão? Filemão, eu tenho autoridade para mandar e você obedecer. Olha o que ele diz: considerando que tenho liberdade para te ordenar que tu cumpra esse dever. O que Paulo está dizendo? Eu posso dar uma ordem para você, mas eu não quero. Eu posso mandar você fazer, mas eu não quero. Eu quero que você cumpra o que eu vou pedir para você. Eu quero que você cumpra o que eu vou te pedir, mas eu quero que você faça isso pautado no amor fraternal e não porque é uma obrigação. Embora eu tenha autoridade para te ordenar, eu prefiro confiar que você é um cara fraterno e cheio do amor de Deus no seu coração, vai fazer o que eu estou pedindo, não porque eu estou mandando, ordenando sobre ti. Eu cancelo toda a minha autoridade de apóstolo para poder pedir para você o que eu vou pedir agora. Ah, irmãos, como eu desejo no meu coração que essa verdade seja prática na nossa igreja. Você congrega em uma igreja, irmãos, que nada que alguém faz aqui dentro é obrigado. Como liderança, alguém até vai dizer que você vai, eu ouvi de uma pessoa, de um amigo, você pode enfraquecer a sua autoridade agindo assim. E eu digo, eu prefiro enfraquecer a minha autoridade agindo assim, do que contar com um monte de robô que obedece ordens, mas não entendeu o porquê está fazendo. Tem tanta coisa na igreja que eu gostaria que fossem feita, e como pastor eu teria todo o direito. Liderança, foi Deus que me colocou nesse lugar, irmãos. E se você não concorda, você pode orar a Deus e pedir para Ele trocar.
Sobe no monte e fala: Senhor, eu não concordo que o Senhor colocou o pastor Antônio Reis como liderança nessa igreja. Manda outro, Senhor. Mata ele e levanta outro. Ou então tira, leva para outra cidade. Vai lá para Rondônia, para o Acre, para o Pará e traz outro pastor. Essa obra é de Deus, irmãos. Não, mas o cara que está com esse pensamento, ele pensa que o defeito está em todo mundo, menos nele. Então, aí eu teria como pastor legalidade para você, irmão, você vai fazer isso aqui. Semana que vem em tal lugar você vai, porque eu estou mandando você ir. Eu estou te dando uma ordem aqui agora como pastor. E alguns batem no pé assim: eu sou o seu pastor, então trate de obedecer o que eu estou mandando. Só que você nunca vai ouvir isso da minha boca. Sabe por quê? Porque eu sou escravo de Jesus Cristo. Eu sou servo dessa missão. Eu não sou senhor dessa obra. Eu não vou usar. Paulo tem direito de usar a autoridade dele, mas ele prefere não. Por quê? Porque eu quero confiar que o que está sendo ensinado nessa igreja aqui é o amor fraternal. Eu quero ensinar para você que tudo que você deseja fazer nessa igreja seja por amor, seja por compaixão, seja por desejo de servir ao Senhor, de honrar o Senhor. Até a pastora falou: o pastor não fica obrigando ninguém a fazer isso, fazer aquilo, a ofertar. Não vou fazer, porque eu sei que se você fizer por obrigação, com tristeza, se arrastando, gemendo e chorando, isso não vai agradar nem a Deus, não vai fazer bem para você, e você não vai colher fruto disso. Então, o que Paulo está dizendo para Filemão: poderia te mandar, mas não vou. Apelo para o amor fraternal que está em ti, para que você cumpra isso com excelência, amor, com temor que você tem pelo reino de Deus. Versículo 10: venho interceder a favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava na prisão. Então o objetivo de Paulo escrever a carta a Filemão é porque ele quer interceder pelo seu filho na fé, Onésimo, que ele gerou estando preso. Irmão, tente imaginar isso. Muitas pessoas são livres. Quem aqui é livre? Que bênção, irmão. Muitas pessoas que são livres não conseguem gerar. Quantas pessoas que podem ir e vir quantas vezes quiserem, não conseguem gerar, não conseguem produzir nada, não conseguem ser útil em nada, não conseguem se dedicar a nada. E Paulo está dizendo: esse aqui eu gerei nas minhas prisões. Eu gerei ele enquanto eu estava preso. Por quê? Porque eu fisicamente, o meu corpo está preso, mas a mensagem de Deus que está dentro de mim não está presa. Então, para eu produzir frutos e gerar para o reino, eu não dependo da circunstância que eu estou vivendo, porque algumas vezes a circunstância que eu estou vivendo não me permitiria gerar, mas eu não sou refém da circunstância. Existe um propósito que é maior do que as minhas limitações, existe um propósito que é maior do que as minhas dores, existe um propósito que é maior do que as minhas dificuldades, existe um reino que é muito maior do que as minhas questões pessoais. Muitas vezes nós estamos embaraçados em nossas questões pessoais e dizemos assim: eu não posso produzir porque eu tenho que resolver isso, eu não posso produzir porque eu tenho que me dedicar àquilo, eu não posso resolver isso porque eu estou embaraçado com isso. O Senhor está dizendo: você está livre, você está livre, pode gerar. E tem aqui alguém que está preso e mesmo assim não deixou de frutificar. Se eu fosse olhar para as circunstâncias da minha vida hoje, eu não estaria de pé aqui pregando para você agora. Só Deus sabe o tamanho da dor que eu estou sentindo aqui. Eu não vim aqui falar das minhas dores, eu vim aqui falar do que Deus pode fazer. Eu vim aqui dizer para você que o Senhor é maravilhoso e que essa missão é maior do que eu. Essa obra é maior do que as minhas limitações, do que as minhas dores, do que os meus sofrimentos, do que as minhas enfermidades. O reino de Deus é maior do que você. Mas tem muitas pessoas que estão embaraçadas na sua dor, estão sendo impossibilitadas de fazer algo, produzir para Deus, porque estão preocupadas com a sua dor. O dia que você aprender que a necessidade do reino tem que vir primeiro do que a sua necessidade, você vai começar a entender o que é a obra de Deus. E aqui ele está dizendo: eu estou preso, mas estou gerando. Eu estou no cárcere, mas estou produzindo.
Eu estou no cárcere, mas estou frutificando. O carcereiro vai ouvir que Jesus salva. A servente da comida vai receber a palavra de Deus. Quem vier aqui lavar o banheiro da cela vai ouvir de Jesus. Quem estiver na cela ao lado vai ouvir de Jesus. O policial que me prendeu vai ouvir falar de Jesus. E não importa se eu for levado ao tribunal, o advogado, o promotor, o juiz vai ouvir que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo batiza, que Jesus Cristo arranca o homem do lamaçal do pecado e coloca os seus pés firmados numa rocha firme e inabalável. Por quê? Porque a mensagem é maior do que as minhas dores. O que a própria Bíblia diz sobre aquele que semeia a semente do Evangelho, a Bíblia diz: aquele que leva boa semente, gemendo e chorando. Pastor, eu estou agora curtindo a minha dor. Eu não posso ir porque eu estou chorando. Por isso você não produz, você para chorar. Isso aqui que o apóstolo Paulo está ensinando, eu também estou chorando, porque ficar preso não é bom. Mas eu não parei de caminhar por causa da minha prisão. Nós precisamos entender que levar a boa semente, muitas vezes, não são todas, mas algumas, é gemendo e chorando. Pastor, eu vou sorrir que hora? A Bíblia diz que ele leva a boa semente, gemendo e chorando, mas volta alegre com as mãos trazendo cheio dos seus feixes. Hora que você começar a ver o resultado do fruto do seu trabalho no Senhor, mesmo sabendo que o seu trabalho é feito debaixo de lágrimas, o seu coração vai se alegrar por ver que Deus te deu fruto, resultado, te fez promessa e cumpriu a promessa que fez. Assim é o Senhor. Não fica preocupado que hora que Deus vai fazer na minha vida, que hora que Deus vai resolver na minha vida. Meu irmão, se Ele não fez ainda em você, Ele quer fazer através de você. Pastor, mas vou falar que Jesus cura, se eu mesmo estou doente. Meu irmão, enquanto Ele não te cura, começa a profetizar que Ele tem poder de curar. Sabe por quê? Porque o fato dele não ter te curado ainda não significa que Ele não tem poder de curar. O fato dele não ter feito na sua vida ainda não significa que Ele não tem poder de fazer. Porque o parâmetro aqui não é a minha vida, o parâmetro é o poder de Deus que não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Hebreus 13:8. Mesmo em prisão, a prisão não pode me impedir de gerar. Então eu vou interceder pelo meu filho Onésimo. Onésimo, diga esse nome, Onésimo. Sabe qual é o significado do nome Onésimo? O significado do nome Onésimo, anota aí na sua Bíblia, faz de conta que você está na aula de quarta-feira. Útil. Diga assim, Onésimo. Mais forte, Onésimo é útil. Onésimo foi gerado para ser útil. Onésimo foi levantado para ser útil. Onésimo deve viver para ser útil. Mas olha o que diz o versículo seguinte: ele no passado te foi inútil, entretanto agora é útil, tanto a ti quanto a mim. Recebeu o nome útil, diga assim, Onésimo é útil. Só que ao longo da vida ele se tornou inútil. Vou te explicar a história. Onésimo era um escravo, um servo de Filemão. Redobra sua atenção. Onésimo, útil, ele era servo de Filemão. Mas um certo dia ele roubou Filemão e fugiu. Então ele causou um dano, ele causou um prejuízo para Filemão e fugiu. Partiu para Roma. Em Roma ele conheceu o apóstolo Paulo. Então ele era útil, mas na casa de Filemão ele se tornou inútil, porque deu um prejuízo para Filemão, e foi e se encontrou com o apóstolo Paulo, e na prisão ele aceitou Jesus e se converteu debaixo da palavra de Paulo. Então agora Onésimo está na prisão com Paulo, só que a pena de Onésimo encerrou. Onésimo agora vai ser livre. Então Paulo está dizendo para Filemão: eu estou enviando, que é no versículo seguinte, versículo 12, vai dizer isso, coloca no versículo 12. Eu envio de volta a ti, como se estivesse enviando o meu próprio coração.
Então Paulo vai dizer para Filemão: Filemão, eu vou mandar de volta Onésimo, e eu sei que ele foi muito inútil para você, mas agora ele encontrou Jesus. Então o que era inútil não é mais inútil, agora o que era inútil se tornou útil. Volta no versículo 11, agora ele é útil não só para mim, mas para você também. Você não imagina o quanto aquele que foi inútil um dia, pode ser útil agora. Você está entendendo o que eu estou falando? O que aconteceu com Onésimo? Ele era útil, se tornou inútil. Quando ele encontrou Jesus, o que Jesus fez? Jesus só colocou ele, devolvendo ele, restituindo a ele na sua condição inicial. Sabe a pessoa mais complicada que você conhece? Ela não nasceu assim. Deus não fez ela para ser assim. As circunstâncias da vida envolveram ela e fez com que ela se tornasse aquilo que você viu que ela se tornou. Só que tem uma coisa, quando Jesus chega, Ele devolve aquela pessoa ao estado original. Foi isso que aconteceu comigo. Eu estava perdido nos meus muitos pecados, mas Jesus me conduziu de volta ao lugar que Ele me criou para ser. Deus nos colocou de volta ao seu propósito inicial. Ele foi inútil no passado, mas agora ele é útil, tanto para mim quanto para ti. Versículo 12, estou enviando ele de volta para você, como se estivesse enviando de volta para você o meu próprio coração. Versículo 13, a prova disso, Filemão, é que eu queria que ele ficasse aqui comigo, bem que eu gostaria de mantê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse, nas algemas que carrego por causa do evangelho. Próximo, todavia, não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que qualquer favor que venhas a fazer, seja fruto da sua espontaneidade, não por constrangimento. É possível que ele tenha sido separado da tua companhia por algum tempo, a fim de que pudesse reavê-lo agora e para sempre. Olha o que Paulo diz para Filemão. Filemão, presta atenção no que eu vou te falar. Eu poderia te obrigar a fazer isso, só que eu estou mandando ele com uma carta, e você vai ter a liberdade de acatar o que eu estou pedindo ou não. Só que tem uma coisa, meu irmão, que tudo que você fizer, seja fruto do seu sentimento voluntário, da sua espontaneidade, não por constrangimento. Sabe mais, Filemão, o que aconteceu entre vocês aí, essa treta, esse problema, talvez Deus permitiu que isso acontecesse, que ele fosse tirado de você, do jeito que ele foi tirado, para que hoje Deus pudesse devolver ele a você, de uma vez por toda, diferente. Filemão, tente enxergar que mesmo nas linhas mais tortas, Deus continua escrevendo reto. Mesmo diante dos tropeços e embaraços da jornada, Deus nunca perdeu o controle das coisas. Filemão, vai que Deus tinha um plano na vida desse homem, para poder ser um poderoso homem de Deus do seu lado e te ajudar na obra. Só que para que isso acontecesse, Deus precisava tirar ele da sua companhia, e usou essa circunstância adversa para que isso acontecesse. Sabe o que eu aprendo aqui, Augusto? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se a sua vida está nas mãos do Senhor e as coisas de repente parecem que perderam a direção, eu quero que você descanse em Deus, sabendo que Deus não perdeu o controle das coisas. E sejam boas ou ruins, tudo que acontece é para melhorar a vida da gente. Quem pode glorificar a Deus por isso? Agora, versículo 16, não mais como escravo, aliás, muito melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim e ainda mais por ti, tanto como amigo pessoal, como um cristão. Filemão, ele era seu escravo. Deus tirou de você um escravo, mas está devolvendo para você um irmão. Não, você não entendeu. Deus tirou de você um escravo, mas devolveu para você um irmão. Sabe, algumas perdas na nossa vida são necessárias. Alguém vai achar uma covardia uma mulher chamada Ana comparecer na porta do sacerdote Eli e entregar um menino para poder servir no templo, como a pastora Andréa pregou outro dia. Parece uma covardia, né? Ela tem que fazer isso. Só que ela entregou um filho
E Deus devolveu profeta, sacerdote e juiz. Sabe, a gente fica muitas vezes agarrado com algumas coisas que Deus quer tirar de nós, sem entender que quando Deus devolver, Ele vai devolver de maneira melhorada. O que você está perdendo é um escravo, mas você vai ganhar de volta um irmão. Quem pode dizer um glória a Deus? Assim sendo, se você me considera um irmão no Senhor, recebe a Ele como se você estivesse recebendo a mim mesmo. Contudo, olha isso aqui, irmão, olha isso aqui. Se Ele te causou algum prejuízo, ou te deve qualquer coisa, lança todo o custo na minha conta. O que é isso? Isso é perdão de verdade. O apelo de Paulo é: Filemão, perdoa ele, reconsidera, aceita ele de volta. Ah, mas o que ele fez me causou muito dano. Perdoa. Ah, mas você não sabe o tamanho do prejuízo que ele me deu. Eu, Paulo, estou garantindo para você, se ele te deve alguma coisa, eu te pago. E deixa eu te falar uma coisa, Filemão tem uma dívida com Paulo, porque Paulo pregou o evangelho para ele. Eu te pergunto, quanto custa a salvação da sua alma? Quando Paulo diz, coloca tudo na minha conta, abate naquela dívida que você tem comigo. Os seus pecados eram muitos, mas eu preguei o evangelho da salvação para você. Jesus te resgatou dos seus pecados. Se você achar que isso custa pouco, então não perdoa. Mas se você acha que isso tem um preço precioso, meu irmão, você vai pagar a conta dele, vai perdoar ele, vai abonar a dívida dele, e você ainda vai continuar devendo. Ele roubou quanto de você? R$2.000, e aí, quanto custa a sua alma? Diga comigo assim: Pai nosso, que estás nos céus, venha a nós, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Tem coragem de orar isso? Quando eu oro isso, perdoa a minha dívida, da mesma forma que eu estou perdoando quem me deve. Eu te pergunto, qual é a dívida que você tem com o Senhor? E qual é a dívida de quem te deve? Você vai perceber que se você perdoar, você ainda vai continuar devendo, porque o favor que nós recebemos de Deus não tem dinheiro no mundo que pague. Quando eu oro isso, perdoa as minhas dívidas, assim como estou perdoando quem me deve. Eu estou dizendo para o Senhor, pode usar comigo a mesma régua que eu uso para com o outro. Né? Percebe? Irmãos, é muito sério. Irmão, quem bem pensasse ia refletir melhor antes de fazer a oração do Pai Nosso. Perdoa a minha dívida, assim como eu tenho perdoado. Quantos aqui precisa ser perdoado, irmãos? Eu preciso muito. Só que se você não perdoa quem te ofendeu, quem pisou no seu pé, quem falou mal de você, quem olhou torto para você, quem talvez te causou muitos males, você não espere que você vai receber o perdão de Deus. E depois em Mateus capítulo 6, quando ele fala sobre a oração do Pai Nosso, ele termina dizendo bem assim: porque se você não perdoardes os vossos próximos as vossas ofensas, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará. Eu, Paulo, escrevo essas palavras de próprio punho. Eu o pagarei, para não mencionar que tu me deves a tua própria vida. Filemão, não vou nem dizer que você me deve a sua vida, mas pode cobrar a conta de Onésimo, eu pago. Mas não esqueça que você me deve a sua. Ah, irmãos, que coisa. De leve.
Ele diz assim: não vou nem mencionar, mas já está mencionando. Eu não vou dizer nada, te digo é nada. Sim, amado irmão, eu gostaria de receber de ti algum favor por estarmos no Senhor. Reanima o meu coração em Cristo. Você não é obrigado a fazer isso, porque eu estou mandando, mas se você fizer, você vai me dar muita alegria. Eu não vou obrigar você a vir aqui limpar a igreja, mas se você fizer, você vai me deixar muito feliz. Eu não vou obrigar você a dar oferta na igreja, mas se você fizer, nós vamos ficar muito felizes. Eu não vou obrigar você a ir no albergue fazer uma visita, mas se você fizer, nós vamos ficar muito felizes. Eu não vou obrigar você a vir pregar aqui, mas se você falar, pode me colocar, pastor, estou pronto, eu vou ficar muito feliz. Eu não vou obrigar você a fazer nada na obra de Deus, mas tudo que você fizer, você vai me deixar muito feliz. E Paulo está dizendo, você vai deixar a mim, só que o dono da obra não é o pastor. E se o pastor que está aqui como simples servo da igreja já fica feliz em te ver se dispondo a fazer pelo reino de Deus, imagina Deus que é o dono da obra. Imagina Deus que é o dono da casa. Por fim, e não menos importante, te escrevo na certeza de que me atenderás, confiante de que farás ainda mais do que eu estou te pedindo. Além disso, prepara-me uma hospedagem pois espero que por meio das vossas orações serei levado de volta a vós. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, envia-te saudações, assim como Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus colaboradores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vós. Amém. Diga assim: Marcos te saúda. Só para concluir, fica de pé, nós vamos orar e terminar. Por que eu falei Marcos? Ele citou um monte, mas ele falou de Marcos. Paulo, no começo da sua caminhada nas viagens missionárias, teve um dia que teve um desentendimento com Marcos. E Marcos aqui é João Marcos. Para não confundir com o outro João da Bíblia, vamos falar Marcos. Algumas versões já trazem escrito João Marcos. Paulo teve um desentendimento com João Marcos. Mas sabe o que aconteceu depois que eles tiveram um desentendimento na sua viagem missionária? Um foi para um lado e outro foi para o outro. Só que Paulo, que foi para um lado, foi pregar o evangelho. E João Marcos, que foi para o outro lado, foi pregar o evangelho. Então aquele desentendimento fez com que aquela equipe que era uma só de pregadores agora se tornassem duas. E eu disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que aqui agora Paulo menciona que Demas e João Marcos estão do seu lado enviando saudações. Ou seja, o que Paulo está pedindo para Filemão, perdoa ele que te deu um prejuízo, ele está dizendo isso porque ele sabe que ele também já passou por isso, ele também precisou perdoar. Uma coisa é você ouvir o que eu estou falando aqui e dizer assim: pastor, talvez seja fácil. Semana passada eu estava pregando lá no albergue, e no meio da pregação eu falava sobre estabilidade espiritual, que você tem que olhar com a fé viva, que Cristo pode fazer o impossível acontecer na sua vida, e não ficar amarrado na circunstância e na má notícia. E eu falei, algumas vezes nós ficamos desesperados com as coisas, com as questões que estão dando errado, mas isso desfoca a nossa fé para a gente não acreditar. Mas nós precisamos colocar os nossos olhos em Cristo, sabendo que Ele pode realizar na nossa vida. Então não fique preocupado, frustrado com as coisas. Aí um homem levantou a mão. Eu, pois não, no meio da pregação ele falou bem assim: para você é fácil falar, você não está vivendo o que a gente está vivendo aqui. Sabe o que ele esqueceu de perguntar? O que eu estava vivendo. Porque é muito fácil a gente olhar para a vida da gente e achar que a vida do outro está melhor ou está pior. Mas ninguém sabe quais são os gigantes que a gente derruba todo dia. Às vezes as pessoas olham para você em cima desse salto, com essa francesinha na unha e o cabelo escovado, e acha que você é a oitava maravilha do mundo, não sabe as lágrimas que você tem no seu secreto e as lutas que você tem que enfrentar.
Às vezes a gente chega aqui, Deus vai fazer na sua vida, o milagre vai acontecer. E a pessoa fala assim, se o pastor soubesse o que eu estou passando, ele nem falava isso. E você sabe o que ele está passando? Eu falei para ele assim, ainda bem que nós estamos falando sobre fé. E fé me faz enxergar as coisas que não são como se ela já fosse. Então se você puder ouvir o que eu estou falando pela fé, você vai ter resultado nessa palavra que eu estou pregando. Mas se você não conseguir enxergar assim, infelizmente vai ser como palavras jogadas ao vento. E eu estava pregando exatamente sobre o coração que recebe a palavra à beira do caminho, o espinho, e sem querer ele já estava revelando que tipo de solo era o coração dele. E quase que eu falei para ele, antes de você abrir a boca, a ave já tinha roubado a semente que eu estou pregando do seu coração. Mas se você ouvisse como uma terra fértil, você iria entender e ver essa palavra frutificando. O que Paulo está pregando para Filemão e pedindo para ele, não é nada que ele já não tinha enfrentado, que ele já não tinha vivido. Quando você ouvir alguém profetizando uma bênção sobre a sua vida, não fica pensando assim, se ele soubesse. Não, ele não precisa saber. Porque o que esquadrinha os pensamentos e as intenções do coração está lá no céu. A Bíblia diz em Provérbios 15 que os seus olhos são como chama de fogo, passeiam sobre toda a terra contemplando os bons e os maus. Quem sabe o que você está passando é o Senhor. Quem sabe o que você está vivendo é o Senhor. E nessa noite, com a leitura dessa carta a Filemão, espero que você tenha aprendido. Quem não conhecia passou a conhecer. Mas que misericórdia, perdão, nós recebemos do Senhor, e nós precisamos derramar isso sobre a vida do outro, na mesma medida que nós recebemos para o Senhor. Você quer ser perdoado? Quem quer ser perdoado? Então perdoe. Você quer receber misericórdia? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Diga assim, à medida que eu meço os outros, com a mesma medida eu também serei medido. Então menos julgamento, menos apontamento de dedo, menos crítica e mais amor, mais misericórdia, mais graça, mais perdão, mais paciência com o outro, porque todos nós somos fracos diante de Deus. Quem nos faz forte é o Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa noite, por essa palavra, por esse culto, por esse encontro nessa noite, Pai. Nós oramos para que o Senhor possa nos ensinar sobre essa